Então, pessoal, bom dia, eu sou o Douglas, sou residente de Medicina Intensiva aqui da USP. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um tema que, hoje eu vou dizendo que eu acabei me arrependendo um pouco de ter pegado 2 eletrólitos para apresentar de uma vez, me deu bastante trabalho. Eu vou pedir desculpas para vocês desde já, porque assim, eu acho que eu vou passar um pouquinho dos 40 minutos, porque acabou ficando um pouco mais extenso. Vou tentar fazer com que seja o mínimo possível. Se vocês virem que eu estou me estendendo muito, por favor, dá um toque, fala que tá, já deu, assim, que eu adianto um pouquinho a parte final, que eu acho que é mais tranquilo de adiantar. Mas então o objetivo da aula de hoje é falar desses 2 distúrbios hidroeletrolíticos no doente crítico. Mais especificamente, o meu objetivo na aula de hoje não é falar de entidades específicas que causem hipocalcemia ou hipomagnesemia no doente crítico. Então, tipo assim, eu não vou falar de pós-operatório, de paratireoidectomia, eu não vou falar de tubulopatia, de Bartter, de Gittelman, esses negócios, eu vou falar de entidades comuns no doente crítico que cursam com esses distúrbios hidroeletrolíticos, que, assim, são extremamente incomuns ambulatorialmente, mas são extremamente comuns no doente crítico. E a ideia da apresentação, então, é entrar um pouquinho nisso. E, então, os objetivos da apresentação hoje vão ser, para os 2 eletrólitos, falar um pouquinho de fisiologia. Então, realmente, infelizmente, eu vou ter que falar um pouco de fisiologia para entender um pouquinho melhor o que acontece no doente crítico que gera esses distúrbios, o que acontece especificamente no doente crítico que causa esses distúrbios, e o que a gente tem de evidência sobre isso, quando que a gente deve repor, e, no caso, dosar, né, que não são eletrólitos que a gente dosa de rotina, e que talvez vire um tema de discussão mais para frente, e o que a gente tem de evidência de como que a gente pode repor esses eletrólitos. E, por nenhum motivo, eu resolvi começar pelo magnésio, foi ao acaso, isso daí. Mas, então, primeiro eletrólito que a gente vai falar sobre o magnésio, então eu vou esgotar aqueles tópicos do magnésio e depois eu vou falar do cálcio. Então, primeiro de tudo, só para relembrar os valores de referência do magnésio que a gente dosa, o magnésio que a gente dosa aqui no HC, e na maior parte do mundo, é o magnésio total, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no plasma. O valor de referência que a gente usa no HC é em miligramas por decilitro, que é esse daqui, de 1,7 a 2,4, mas em alguns lugares vocês vão ver em mEq por litro ou até em milimol por litro. E aí o fator multiplicador aqui é 1,2 de miligrama por decilitro para mEq por litro. E só para lembrar que como o magnésio tem carga 2+, 1 milimol equivale a 2 mEq, né? E aqui, só para relembrar, acho que é algo que todo mundo aqui já sabe, mas esse aqui é a forma como o magnésio se distribui numa pessoa normal. Acho que todo mundo aqui já está careca de saber que o magnésio, assim como o potássio, é um cátion predominantemente intracelular. Então, a parte que se encontra no plasma e no interstício, que é a que a gente dosa, ela equivale aí a mais ou menos 1% do nosso magnésio corporal total. E uma parte do magnésio fica nos ossos, que é uma parte de pouca mobilização, ao contrário do cálcio, como eu vou falar mais adiante. Mas isso aqui era o que eu queria reforçar, que a maior parte do magnésio se encontra no meio intracelular. Então, falando um pouquinho sobre o balanço externo do magnésio, nessa parte de fisiologia. O que seria o balanço externo? A forma como o nosso corpo e o ambiente entram em equilíbrio nessa questão do magnésio. Para falar desse balanço externo, isso aqui é um pouquinho do balanço interno, mas vai ser importante para uma coisa que vocês vão entender mais para frente. O magnésio, assim como outros cátions, como o cálcio, que a gente sabe bem, ele também tem uma parcela ionizada no plasma, e tem uma parcela ligada a proteínas, que não é desprezível, é uma quantidade grande de magnésio que é ligada a proteínas plasmáticas, especialmente a albumina, e uma parte em sais circula como forma de sais de magnésio. Então, se comporta de uma forma um pouco parecida com o cálcio, embora em percentuais aqui um pouco diferentes. E isso vai ser importante para entender essa parte aqui do balanço externo de magnésio, que é a parte que eu vou me adentrar um pouco mais na fisiologia, que é um pouquinho mais complexa e talvez mais importante para nós, que é a relação do magnésio com os rins. Então, aqui é uma imagem de um néfron, e a gente já começa aqui que 70% do magnésio plasmático é filtrado.
O motivo disso é que a parte do magnésio que está ligada a proteínas não é filtrada, só a parte ionizada e a parte em forma de sais. Mas a parte mais interessante dessa imagem aqui é que o magnésio ele tem uma característica diferente de outros cátions, que é essa parte aqui. Notem que a maior parte do nosso magnésio, da reabsorção tubular de magnésio, ocorre na alça de Henle, na porção espessa da alça de Henle. Isso é diferente de todos os outros eletrólitos, praticamente, que a maior parte da reabsorção acontece aqui no túbulo proximal. Isso vai ter uma implicação interessante para o doente crítico, talvez alguns já tenham se tocado, mas que vocês vão entender mais adiante. E nessa porção espessa da alça de Henle, esse é o mecanismo pelo qual o magnésio é reabsorvido. Então, aqui é uma parte da porção espessa da alça de Henle, aqui estão uma célula, outra célula, e aqui tem um espaço entre as duas células, um espaço paracelular. O NKCC2, ele absorve um sódio, um potássio e 2 cloros. Por transporte ativo, um cloro é jogado aqui na medula renal, essa parte aqui seria a medula renal, e por um canal de transporte ativo de potássio, que é o RONCA, o potássio ele é secretado de volta aqui no lúmen do túbulo. Então, não sei se vocês perceberam o que acontece. Por conta desses transportes ativos, eu tenho mais carga positiva aqui e mais carga negativa aqui. Isso gera um gradiente elétrico, e esse gradiente elétrico gera uma reabsorção de vários eletrólitos por arraste. Então, o magnésio é absorvido predominantemente por via paracelular na alça de Henle. E, bom, aqui está o motivo de que, porque o doente crítico, uma das coisas que chama a atenção do porquê que um doente crítico pode ter hipomagnesemia, né? Uma das estrelas da UTI age exatamente aqui, no NKCC2. E esse artigo aqui, na verdade, ele não vai ter tanta relação, não vou falar tanto dele, foi mais uma menção honrosa, que foi um artigo que gerou as bases para a gente descobrir esse mecanismo, que foi publicado por Antonino Rocha, um antigo professor aqui da universidade que dá nome ao nosso anfiteatro aqui, professor Antonino Rocha. Foi ele que descreveu esse transporte ativo de cloro aqui. Foi um artigo de 73 aqui, sendo aqui, 73. E sobre o balanço interno de magnésio, eu acabei já falando um pouquinho para vocês. Essa figura aqui ficou fora de escala, mas foi só para ficar um pouquinho mais didático. A parte do magnésio plasmático fica em equilíbrio nessas 3 frações, e essa aqui é a parte intracelular de magnésio, a maior parte fica ligada a diversas moléculas aí de proteína, ATP, DNA e RNA. Mas isso aqui, junto com a parte óssea, é responsável pela maior parte do nosso magnésio corporal. E baseado nisso, a gente percebe que existem 3 possíveis distúrbios, não de magnésio baixo, no caso. O primeiro, que seria o mais simples, né? Que se todo paciente que tem estoque corporal reduzido de magnésio tiver hipomagnesemia, fica fácil. A gente repõe o magnésio. A gente dosa esse magnésio sérico e repõe. Ou não, né? Mas, enfim. Mas existem esses grupos de pacientes aqui, esses 2, que, o paciente pode ter normomagnesemia, mas os estoques estão reduzidos, ou seja, o plasma tem magnésio normal, mas o meio intracelular tem pouco magnésio. Mas o paciente também pode ter hipomagnesemia, mas ter estoques preservados de magnésio. Talvez esse paciente aqui, essa hipomagnesemia que a gente encontra no plasma, não vá gerar repercussão para ele. Ou talvez gere, mas eu vou acabar adentrando um pouco mais nisso aqui agora. Então, como que a gente consegue acessar de forma fidedigna o magnésio nesse cenário? E o fato é que nós não sabemos até hoje. A gente não tem, aqui falando especificamente do doente crítico, nós não temos formas de acessar, nós não temos nada que seja validado para acessar de forma acurada o estoque corporal do nosso paciente de magnésio. Existe essa publicação da década de 80, do teste de tolerância de magnésio, que basicamente consiste em dosar 2 urinas de 24 horas de um paciente, dar magnésio para ele durante essas dosagens, e ver quanto de magnésio que ele retém. Por quê? Se o paciente tem hipomagnesemia, ele retém uma quantidade mais alta de magnésio. Se ele não tem, ele vai perder a maior parte do magnésio pela urina. O problema é que esse estudo foi feito basicamente com pacientes alcoolistas, que não tinham disfunção renal, que não eram doentes críticos,
Então, é uma análise que é um grupo que não representa bem o doente crítico, então a gente não sabe muito bem qual é o valor disso. E o segundo problema é que a gente sabe que é completamente inviável para você saber se um paciente tem hipomagnesemia, você dosar 2 urinas de 24 horas num doente crítico, né? Depois de 3 dias, o doente já mudou completamente, provavelmente. Então, essa aqui é a fórmula que ele usou para calcular isso, mas igual eu falei, talvez para o doente crítico isso aqui vai ter um valor muito baixo, até mesmo para pesquisa. E agora falando um pouquinho mais agora das evidências que a gente tem da hipomagnesemia no doente crítico. Então, o primeiro estudo que eu achei que acessou essa questão da deficiência de magnésio nos doentes críticos foi esse daqui. Ele é da década de 80. E qual que é a parte interessante? Ele percebeu uma alta prevalência de deficiência de magnésio nos doentes críticos já na admissão da UTI, que é essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Ele dividiu em 3 grupos, que eram pacientes sem disfunção renal, com disfunção renal grave e pacientes com uma disfunção renal moderada. Nos pacientes sem disfunção renal, admitidos na UTI, 65% tinham hipomagnesemia na admissão. Já nos pacientes com disfunção renal, era menos provável que eles tivessem hipomagnesemia, só 4,5%. Na verdade, eles tendiam mais até uma hipermagnesemia. De qualquer forma, isso é estranho, né? Por que um paciente chega na UTI com hipomagnesemia? Eu vou mostrar para vocês que o doente crítico tem vários motivos para desenvolver hipomagnesemia na estadia na UTI, mas é estranho o paciente chegar na UTI com hipomagnesemia, né? Não faz muito sentido, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Então, aqui é só a distribuição de pacientes, o cinzinho aqui é a faixa da normalidade. Então, os pacientes sem disfunção renal, a maioria deles tinha hipomagnesemia. Já nos pacientes com disfunção renal, quase nenhum tinha hipomagnesemia. Na verdade, até alguns tinham hipermagnesemia, né? E, num outro estudo, ele pegou para acessar se hipomagnesemia estava relacionada a pior prognóstico nos doentes críticos, que também foi um estudo da década de 80. E ele pegou, na verdade, não só doentes críticos, mas doentes de UTI e de enfermaria. Então, a gente vê que os doentes críticos aí tinham uma mortalidade maior que de enfermaria, como já era esperado. De coisa interessante que eu encontrei aqui, bom, aqui são os pacientes com hipomagnesemia na UTI, aqui os com hipomagnesemia na enfermaria. Era parecido a proporção de pacientes com hipomagnesemia na UTI e na enfermaria, só que uma quantidade menor do que descrita no estudo anterior, né? No estudo anterior, muita gente tinha hipomagnesemia, nesse aqui, nem tanto, embora que ele não divida por disfunção renal. Mas a parte desse estudo aqui é que o branquinho, agora aqui um gráfico que mostra a mortalidade, o branquinho são os pacientes com hipomagnesemia, o preto, os pacientes sem hipomagnesemia, então com normomagnesemia. Mas que os pacientes com hipomagnesemia morreram mais, tanto na UTI quanto na enfermaria. Então, isso para o mesmo parte 2. Então, pareceu por esse estudo aqui que a hipomagnesemia talvez seja um fator de pior prognóstico aí para os doentes críticos. E aqui uma revisão, uma meta-análise mais recente, que pegou alguns estudos aí que fizeram essa avaliação de hipomagnesemia, que mostrou que realmente parece que a hipomagnesemia tem um impacto na mortalidade aí nos doentes críticos. Mas esse estudo aqui é um estudo de 2000, que eu achei extremamente interessante. O que nós devemos dosar nos níveis de magnésio? Uma das coisas que esse estudo se perguntou foi aquela questão de, putz, mas por que 65% dos pacientes já chegam na UTI com hipomagnesemia? Isso é estranho. O que esse estudo fez? Ele pegou e dosou várias formas de magnésio. Ele dosou o magnésio total, que é o que a gente dosa habitualmente, e ele dosou o magnésio ionizado, que a gente não dosa de rotina. E ele também dosou o magnésio intracelular dos pacientes críticos. E o que ele achou de interessante? Aqui nessa tabela de baixo, quando você dosava o magnésio total dos doentes da UTI, 51% tinham hipomagnesemia. Só que quando você dosava o magnésio ionizado, só 14,4% tinham hipomagnesemia.
É engraçado, porque é um negócio que do cálcio, eu vou mostrar para vocês mais pra frente, a gente já sabe há muito tempo que o cálcio total não tem um valor tão grande no doente crítico. Mas o magnésio a gente não tem tanta essa discussão. E o que é mais interessante é que quando ele pegou o magnésio intracelular, ele não teve nenhum paciente com hipomagnesemia. Então, os pacientes que chegavam na UTI tinham um magnésio total reduzido, mas o celular estava preservado. E aí, ele tentou fazer correlações de magnésio total e ionizado com mortalidade. Ele não encontrou nesse estudo dele aqui, mas ele encontrou que a fração ionizada de magnésio tinha correlação com mortalidade. Quanto mais alto o magnésio ionizado relacionado ao magnésio total, maior a mortalidade dos pacientes. Mas aqui entra um dado, os pacientes que têm essa fração mais alta, é porque eles têm menos albumina, né? E a gente tem alguns dados aí que mostram que pacientes com albumina mais baixa acabam morrendo mais na UTI. Mas então, nesse estudo aqui, ele não encontrou essa correlação de hipomagnesemia e mortalidade. Ele até questiona se essa hipomagnesemia é verdadeira. E agora, falando um pouquinho mais do porquê que um doente crítico pode desenvolver hipomagnesemia. E aqui eu achei muita coisa interessante. Bom, as 3 possíveis formas de hipomagnesemia são perda renal, perda extrarrenal e redistribuição. Bom, extrarrenal, gastrointestinal, né? Eu não sei porque eu botei isso, mas enfim, uma perda gastrointestinal de magnésio, via de regra. É a mesma ideia do potássio. Se a perda for renal, a fração de excreção maior que 4%, se for extrarrenal, menor do que 2%. Por redistribuição, esse estudo aqui é bem legal. Ele pegou doentes saudáveis e fez injeção de epinefrina IV. Ele dosou o magnésio antes e depois. O que ele encontrou? Que quando ele, antes da infusão e após a infusão, houve uma queda do magnésio. Então, parece que catecolaminas estão associadas aí a uma redução do magnésio sérico. Ele não conseguiu encontrar, esse aqui é a dosagem do magnésio intracelular. Em alguns pacientes subiu, um até caiu, mas não foi em todos. Então, ele não conseguiu encontrar uma diferença. Mas aqui propõe-se que provavelmente catecolaminas, assim como ocorre com o potássio, podem gerar um shift de magnésio para o meio intracelular. E existem outras coisas que são descritas de possivelmente gerar shift de magnésio. A alcalose, tem algumas descrições que a alcalose pode gerar esse shift, que também a mesma ideia do potássio, né? Doentes oncológicos parecem que podem ter um shift de magnésio, especialmente em cânceres com proliferação celular acelerada, porque aí o magnésio sai do meio extracelular e vai para o intracelular dessas células que estão se reproduzindo. E nos pacientes com pancreatite, parece que pode ter deposição de magnésio na necrose peripancreática, isso gerar uma hipomagnesemia sérica, porque o magnésio está se depositando ali. E as perdas renais de magnésio, aqui então, uma das estrelas da UTI, a furosemida, ela age bloqueando o NKCC2. E se ela age bloqueando o NKCC2, ela bloqueia todo esse sistema aqui e, consequentemente, bloqueia essa reabsorção via paracelular de magnésio. E só para lembrar que isso é 60% a 70% da nossa reabsorção renal de magnésio. Então, a furosemida é um importante causador de hipomagnesemia. Esse estudo aqui também foi um estudo muito interessante, é um estudo de fisiologia com cachorros. Assim, eu achei muito interessante a introdução e a conclusão dele, porque o que aconteceu no meio do caminho eu não entendi. Mas, assim, eu vou tentar pegar mais ou menos o que eu entendi do que aconteceu. Mas eles fizeram uma punção da artéria femoral de alguns cachorros e levaram um catéter até um nível, com um balão, até o nível acima da artéria renal. Ali acima da artéria, aí eles começavam a infundir uma solução salina hipotônica. Eventualmente, eles inflavam esse balão, e quando eles inflavam esse balão, o fluxo para a artéria renal cessava. Enquanto isso acontecia, eles iam dando uma sobrecarga de sódio para os cachorros. E após algum tempo, eles desinsuflavam o balão, depois de dar uma sobrecarga de sódio para os cachorros. E aí ele media a taxa de filtração glomerular, a excreção de sódio, de cálcio e de magnésio. E o que ele percebeu é que a excreção de cálcio e magnésio acompanhou a de sódio. Então, quando você aumentava a excreção renal de sódio, você também aumentou a excreção renal de cálcio e magnésio.
Então fica proposto que possivelmente expansão volêmica, especialmente com solução salina, pode levar a uma perda renal de magnésio. E por fim, dentro aí das perdas renais, eu falei por fim, mas nem lembro se é por fim, mas aqui é um distúrbio eletrolítico que comumente ocorre no doente crítico, que pode causar hipomagnesemia, que é esse aqui. Quando a gente tem hipocalemia, o que acontece então? Lembra que eu preciso dessa secreção de potássio aqui de volta pro lúmen do túbulo. Se eu tenho um potássio baixo, eu não tenho essa secreção, por consequência, eu não tenho uma diferença de gradiente, então eu tenho uma diminuição da reabsorção tubular aí de magnésio. Então, hipomagnesemia causa hipocalemia, e a hipocalemia perpetua a hipomagnesemia. Isso aqui é importante. Aqui, então, um antibiótico muito usado na UTI. Eu coloquei esse estudo aqui, mas tem várias descrições de aminoglicosídeos causando tubulopatias perdedoras de eletrólitos, que se resolvem após a suspensão de aminoglicosídeos. Perdas gastrointestinais de magnésio. Eu vou falar só uma que eu achei mais interessante, especificamente, que foi esse estudo aqui, que está até um pouco na moda recentemente, essa questão, de que inibidores de bomba de próton podem causar hipomagnesemia, né? E o mecanismo foi baseado especialmente inicialmente nesse estudo. O que ele fez? Ele pegou um paciente e saiu dosando magnésio sérico, urinário e outros eletrólitos urinários, em situação que o paciente usava IBP e que ele não usava. E o que ele viu foi que, quando o paciente estava usando IBP, a concentração de magnésio caía. Só que a fração de excreção de magnésio caía junto. Ou seja, ele não estava perdendo magnésio pelo xixi. Se ele não estava perdendo pelo xixi, ele estava perdendo por algum outro lugar. Então, a perda gastrointestinal de magnésio, na verdade. E o de interessante é que o cálcio e o potássio acompanharam o magnésio nesse paciente. Quando o magnésio caía, o cálcio caía junto e o potássio caía junto. Eu também vou falar um pouco mais disso mais para frente. O mecanismo proposto é que o aumento do pH gera um bloqueio desse transportador de magnésio transcelular, que é o TRPM. Então, você perde a absorção gastrointestinal de magnésio. E outras coisas que eu não vou falar aqui, porque são mais óbvias, né? Mas ingestão insuficiente, diarreia, vômito, sonda nasogástrica aberta, como qualquer outro eletrólito. Isso pode gerar perda gastrointestinal de magnésio. E agora, a dúvida. Quando dosar e considerar repor? Bom, eu vou partir de alguns princípios que, assim, quando que a gente dosa? Quando a gente suspeita que o paciente tem hipomagnesemia, se ele tem algum sintoma de hipomagnesemia. E talvez um paciente com alto risco de hipomagnesemia, eu vou mostrar para vocês mais adiante, que as manifestações de hipomagnesemia são extremamente comuns em qualquer doente crítico, né? Então, são bem inespecíficas frequentemente. Então, às vezes é difícil a gente atribuir ou não a isso. Então, talvez um paciente que tem um risco muito alto aí de hipomagnesemia, pelos fatores de risco aí que eu disse mais cedo, talvez valha a pena dosar. Mas a gente tem aqui vários distúrbios eletrolíticos, hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, diversas manifestações neurológicas, tinha 11 milhões de publicações sobre manifestações neurológicas associadas à hipomagnesemia, e cardiovasculares, então, arritmia, hipertensão, prolongamento de QT, que eu vou até entrar um pouquinho mais para frente nessa discussão aqui, que acho que isso aqui é o que todo mundo lembra do magnésio, em arritmias, que eu achei alguns estudos de alguns autores que questionam se o magnésio efetivamente causa arritmia, hipomagnesemia causa arritmia, mas enfim. Aqui, um estudo antigo, interessante, que foi o estudo que percebeu que realmente os pacientes que tinham depleção de magnésio tinham perda urinária de potássio. Pacientes não, aqui eram ratos, tá? Mas aqui, esse aqui é a excreção total de potássio ao longo de 21 dias, de ratinhos com hipomagnesemia, o primeiro aqui, de ratinhos com hipomagnesemia, que eles perderam mais potássio pela urina, e os sem hipomagnesemia perderam menos. E eles também perdiam mais fósforo pela urina, esses ratinhos aí com hipomagnesemia. Só um negócio que é interessante é que notem que essa curva não abriu tão cedo, né? Ela demorou algum tempo para abrir. Então, provavelmente não vai ser de um dia para o outro que uma hipomagnesemia vai causar uma hipocalemia.
E o mecanismo envolve o néfron distal, que é essa parte aqui, basicamente por esse mecanismo, que esse canal aqui, o RONK, que recebe o mesmo nome daquele canal da alça de Henle, mas aqui no néfron distal, na presença de magnésio, ele fica fechado, na ausência de magnésio, o potássio acaba saindo por ele. Então você tem um aumento da secreção tubular de potássio, consequentemente perda renal de potássio. E aí, qual é o impacto da hipomagnesemia nos doentes críticos? Que eu acho que talvez seja o mais importante, né? Assim, a gente dosa se eu considerar que isso talvez esteja gerando algum impacto. O que esse estudo aqui de paciente pós-cirúrgicos mostrou? Ele pegou pacientes que saiu dosando magnésio de todo mundo e foi fazendo correlações. O que ele encontrou de correlação com as coisas, né? E ele percebeu que os pacientes com hipomagnesemia severa, que era menor do que 1 miligrama por decilitro, que ele classificou aqui, tinham mais hipocalemia, usaram mais aminoglicosídeo que os outros, usaram mais diurético que os outros, usaram mais vasopressores. Então, assim, algumas coisas aqui são fatores de risco, outras são consequência da hipomagnesemia, mas, enfim, o que eu achei muito interessante nesse estudo foi essa parte aqui. Não houve diferença entre os 3 grupos na necessidade de terapias antiarrítmicas ou evidência de neurotoxicidade. Bom, tá certo que foram poucos pacientes, né, só 17, mas os pacientes com hipomagnesemia severa era magnésio menor do que 1. Então era muita hipomagnesemia, que provavelmente a gente nem deixaria chegar até lá, porque achar que o paciente ia morrer com magnésio menor do que 1, né? Mas essas manifestações mais graves aqui não ocorreram de forma diferente nesses grupos. O que ele sugere? Dosar magnésio em pacientes com hipocalemia inexplicável, arritmias em uso de aminoglicosídeos pelo uso, pelo risco, né, que esses pacientes têm desenvolvendo tubulopatias, e ele sugere sempre repor magnésio em pacientes com magnésio menor do que 1. O motivo disso é que ele acha que o risco do paciente desenvolver alguma complicação com esse magnésio menor do que 1 é muito alto. Então, ele sugere que nesse caso seja reposto de forma empírica o magnésio. E aqui um estudo comunitário, um estudo de Framingham, né, que fez uma avaliação de se os pacientes com hipomagnesemia ambulatorialmente tinham mais FA. E ele encontrou, sim, uma correlação. Os pacientes com hipomagnesemia tinham uma incidência um pouco maior de FA ambulatorialmente. E que ele foi percebendo que era proporcionalmente mais alta, quão mais baixo era o magnésio ambulatorialmente desses pacientes. Mas para pacientes internados, doentes críticos, clínicos, assim, eu encontrei muito pouca coisa. Tem esse estudo aqui de cirurgia cardíaca, que pegou, aqui é ao final da cirurgia, esse time tree, ele pegou que os pacientes com hipomagnesemia, e aqui só lembrando aquela questão do magnésio total, tiveram mais arritmias atriais, 31% versus 10,3%. Mas, igual eu falei, foi no mesmo momento, não é uma relação causal, assim, ele pegou e saiu dosando e viu o que foi acontecendo, né? Só que o estranho é que na hora que o paciente chegou na UTI, esses pacientes com hipomagnesemia, na UTI não tiveram mais arritmias. Então, não sei se realmente o impacto seja tão alto assim da hipomagnesemia causando arritmias. E como repor? O que a gente tem de evidência de como repor? Basicamente, os estudos que a gente usa para repor o magnésio não são estudos que quiseram repor o magnésio. São estudos que usaram ele de forma terapêutica. E a gente segue isso nos nossos esquemas de reposição. Esse mantra aqui todo mundo já ouviu falar, né? Reposições rápidas são pouco efetivas porque aumentam a perda urinária de magnésio. Só que a verdade é a seguinte, isso está escrito realmente em todos os artigos que eu achei. Agora, de onde que veio isso, eu não sei. Assim, eu acho que deve ser verdade, imagino que deve ser de estudos muito antigos, mas eu não sei onde realmente surgiu isso. E não tem ensaios clínicos comparando, assim, velocidade de reposição, nem nada disso. E cautela em pacientes com disfunção renal por um motivo que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, o primeiro estudo que eu coloquei, que é um dos estudos que guia um pouco da nossa terapia, não foi efetivamente para repor magnésio, é um estudo famoso, né, de uso de sulfato de magnésio num paciente na emergência com fibrilação atrial.
em que ele deu 2,5 gramas de magnésio quase em bolos em 20 minutos, depois mais 2,5 gramas, então 2,5 ampolas da nossa, né? Nas próximas 2 horas. Isso somado à terapia antiarrítmica versus terapia antiarrítmica mais placebo, né? Bom, o que ele encontrou foi que os pacientes que receberam magnésio controlaram a frequência mais rápida e reverteram mais para ritmo sinusal. Então, é uma das coisas que a gente usa aí. Mas foi essa dose que eles usaram aqui no estudo. E aqui, essa tabela eu tirei de uma revisão, que eu acabei esquecendo de colocar aqui em cima, são as principais evidências de reposição de magnésio que a gente tem. Todos são estudos em doentes cardiológicos. E como que eles fizeram a reposição? Doses bem altas de magnésio em 24 horas. Assim, nota então que são doses bem altas, mais ou menos aí uns 16 gramas de magnésio, o que daria 16 ampolas, em 24 horas. E daí talvez que a gente tira mais ou menos os nossos tempos de reposição, né? De, sei lá, faz em 6 horas, que a gente não faz 16 gramas, né? A gente faz um pouquinho menos. Mas notem aqui que eles excluíram pacientes com disfunção renal. Justamente até pelo motivo do risco de hipermagnesemia. A gente sabe que hipermagnesemia é um problema, né? Especialmente para quem lembra das grávidas sulfatando, né? Tem risco de intoxicação por magnésio. E dado interessante é que ele colocou quanto que subiu mais ou menos o magnésio para cada grama, no caso, cada ampola que foi dada. Que é mais ou menos, uma ampola sobe mais ou menos 0,1 miligramas por decilitro. Essa é uma fórmula de bolso aí que eles encontraram a média dos estudos. E aí, esse aqui é só o principal, é esse estudo aqui que tem 1.159 pacientes. O que ele fez? 8 milimol, o que dá 1 grama de magnésio em bolos em 5 minutos, e depois o restante, os 65 milimol, o que vai dar os mais 16 gramas em 24 horas. E aqui uma menção honrosa aí aos obstetras que, na verdade, que já usam magnésio, pelo que eu vi muito antes dos clínicos. Parece que os obstetras estudam magnésio desde o século XIX, início do século XX, embora eu não tenha achado esses estudos, mas estava citado isso em alguns artigos que eu li. Então, esquema de Pritchard e de Zussman, eles já sabiam que o magnésio tinha um efeito interessante na hipertensão, né? Então, as grávidas com pré-eclâmpsia, quando recebiam magnésio, e sim, não é só simplesmente prevenir convulsões, parece que ele tem um efeito hipotensor também. Então, resumidamente, como que a gente pode repor magnésio? Se o quadro for grave, então uma hipomagnesemia muito severa e sintomática, você pode considerar esse bolo de 2 gramas, de 2 a 2,5 gramas, por exemplo, uma arritmia, que foi o caso daquele estudo lá, que foi feito da fibrilação atrial, e talvez com manifestações neurológicas mais graves, você possa tentar fazer esse bolos para fazer uma reversão mais rápida, e priorizar reposições mais lentas, igual eu falei com vocês, não achei de onde veio isso, mas está citado em todos os lugares, acho que faz sentido também, né? E foi assim que foi estudado. E a fórmula de bolsa é que cada grama de sulfato de magnésio, então cada ampola de sulfato de magnésio aumenta em 0,1 miligramas por decilitro nível sérico. E isso parece ter uma boa correlação realmente com o que é visto na prática. Então, como conclusões aí sobre o magnésio, doentes críticos, então, igual eu falei com vocês, tem muita coisa que pode causar hipomagnesemia. Está associado a pior prognóstico, embora fique aquela interrogação, igual eu mostrei para vocês, se realmente está. Existe alguma controvérsia sobre isso, mas ao que parece está associado a pior prognóstico. Embora a gente não saiba se repor isso aqui, na verdade, provavelmente não melhora o prognóstico do doente, repor esse magnésio. Isso aqui talvez seja só uma associação com disfunção orgânica. A gente não tem nenhuma forma fidedigna e prática de acessar o balanço de magnésio dos nossos pacientes. As manifestações clínicas são diversas e frequentemente inespecíficas, e por isso que na suspeita clínica talvez valha a pena repor esse magnésio, já que os danos também são mínimos por conta disso, e priorizar essas reposições lentas. Então, sobre o magnésio é isso. Agora a gente começa a falar sobre o cálcio. O cálcio eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido do que o magnésio. Não porque ele seja mais simples, mas é porque, para não prolongar muito, eu fui um pouco mais rápido no cálcio. Embora tenha muita coisa interessante sobre cálcio. Assim como eu comecei no magnésio, a fisiologia básica do cálcio
a gente tem que esses são os valores de referência, a gente tem o cálcio total e o ionizado, sendo que para o doente crítico, eu vou mostrar mais para frente para vocês, a gente usa o cálcio ionizado. O cálcio total não tem quase nenhum valor no doente crítico. E, assim, eu sei que tá feia essa figura, mas eu não achei uma mais bonitinha, mais didática, nem nada, sempre muito confuso, mas essa aqui tem um grande resumo da fisiologia do cálcio no nosso corpo. E o que eu queria ressaltar? Bom, o cálcio, ele é um cátion que ele é extremamente regulado, o nível sérico dele. Então, por exemplo, é muito raro você ver um paciente ambulatorialmente com hipocalcemia, mesmo que leve, a não ser que ele tenha algum distúrbio da homeostase. Então, quem que é o paciente que tem hipocalcemia? Bom, ou renal crônico, né? Em estágios mais avançados, às vezes ele tem um pouquinho de hipocalcemia. Paciente que arrancou a paratireoide, pode ter hipocalcemia, mas talvez paciente que esteja usando bifosfonados, alguma coisa. Mas numa pessoa normal é raro ter hipocalcemia. E o motivo é que o cálcio é extremamente regulado por diversos mecanismos. Quando o cálcio começa a cair, imediatamente a gente começa a ter um aumento na liberação de PTH. Isso aqui é bem rápido. E o PTH, ele age de várias formas. Primeiro, que todo mundo sabe, ele age estimulando a reabsorção óssea de fosfato e de cálcio. Ele estimula a produção de 1-alfa-hidroxilase, que converte a 25-hidroxi em 1,25-hidroxi vitamina D. Isso estimula a absorção gastrointestinal de cálcio. A reabsorção óssea de fosfato estimula a liberação desse fator aqui, o FGF23. É um fator de crescimento derivado de fibroblastos que gera a eliminação de fosfato. E só para lembrar, a concentração de cálcio ela é inversamente proporcional de fosfato. O fosfato de cálcio é um sal pouco solúvel. Então, se o fosfato sobe muito, o cálcio tende a cair por conta disso, né? Então, esse fator de crescimento ele é fosfatúrico, ele gera eliminação de fosfato e isso promove um aumento do cálcio sérico. Então, por conta disso, dificilmente um doente normal, uma pessoa normal tem hipocalcemia. A gente vê que no doente crítico isso é muito comum. Por N motivos que a gente vai falar mais adiante e que envolvem distúrbios dessas coisas aqui. Então, aqui como que o cálcio se comporta no nosso corpo. Dessa imagem aqui, acho que não tem nada de muito novo para a maioria das pessoas aqui. O maior cálcio na maior quantidade disparada está nos ossos e dentes. E uma parte no meio extracelular. Mas o cálcio tem uma particularidade interessante, que ao contrário do magnésio, o cálcio não é um cátion intracelular. A quantidade intracelular de cálcio é muito pequena. O cálcio é extremamente tóxico para as células. Isso vai ter uma implicação no que eu vou falar mais adiante. Então, a maior quantidade de cálcio que não esteja nos ossos está no meio extracelular. Então, está no plasma e está no interstício, mas pouca coisa dentro das células. E o balanço externo de cálcio, também não vou falar tanto sobre isso aqui, mas basicamente numa pessoa normal, tudo que se ingere também se perde. Então, ingeriu 1.000 miligramas, saiu 800 aqui pelo trato gastrointestinal, 200 pela urina. E como que o cálcio está distribuído no meio extracelular? Isso aqui acho que também boa parte aqui já deve saber. 50% ionizado no plasma, 40% ligado a proteínas, especialmente a albumina. Esse é um conhecimento que a gente já tem há mais de 100 anos, que uma parte do cálcio é ionizada e outra não. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. E 10% formando sais de cálcio aí. Então, o cálcio já segue um padrão mais parecido com outros eletrólitos. Quando a gente fala da reabsorção renal dele, a maior parte dele é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, uma parte na alça de Henle, pelo mesmo mecanismo que eu mostrei do magnésio. Esses aqui são os mecanismos, não vou entrar muito para não me estender nisso, também não sei se vai ter grande impacto agora. E o balanço interno do cálcio. Esse aqui é o artigo mais raiz aí que eu coloquei na minha aula, de 1934. Eu achei o título dele bonito, achei elegante, assim, olha só. Mas, enfim. Mas o que eu achei interessante, é porque ficou bem pequenininha aqui a fórmula, é que já tinham sido descritas, em 1907, se eu não me engano, já tinha sido descrito que uma parte do cálcio do nosso corpo, que está presente nos fluidos, é dialisável e a outra parte não.
O que esse autor fez aqui foi gerar uma fórmula para tentar estimar qual que era a quantidade de cálcio ionizado no nosso corpo. E foi uma fórmula que foi utilizada por muitos e muitos anos. E ela levava basicamente em consideração a quantidade total de proteínas e a quantidade total de cálcio. E o pH. Até que esse estudo aqui, de 1970, foi descrita uma forma de dosar o cálcio ionizado. Então, esse autor aqui descreveu uma forma de dosar o cálcio ionizado, e aqui ele cita essa parte que eu tinha dito, que o cálcio se distribui numa parte não difusível, ou seja, que está ligada a proteínas, uma parte não ionizada, que é difusível, e uma parte ionizada. E esse slide aqui, se vocês não entenderam, não se preocupem, porque eu também não entendi. Mas basicamente, assim, é o eletrodo aí que ele usou, ele tentou explicar, eu não tentei entender, mas é isso aí. Ele usou um eletrodo para tentar fazer essa separação aí do cálcio. E o que ele encontrou numa população saudável foi isso daqui. 46,9% do cálcio em 29 indivíduos saudáveis estava ionizado, 13,6% estava, então, ligado, formando sais de cálcio, e quase 40% aí, uma forma não difusível, estava ligado à albumina. Isso foi interessante porque ele criou uma forma de dosagem direta do cálcio ionizado, que é algo que vai ter um grande impacto no doente crítico. E por fim, rapidamente aqui é uma célula, o cálcio no meio intracelular. Igual falei, a concentração de cálcio é pequena no meio intracelular, e a maior parte do cálcio está localizada nessas duas organelas, que são mitocôndria e o retículo endoplasmático. Pouco está livre aqui no citoplasma. Isso tem importâncias aí que eu vou mostrar até mais adiante para vocês. E no doente crítico, então, qual que é a relevância dessa questão aí no doente crítico? Bom, quais são possíveis causas de hipocalcemia na população em geral? Tem um monte, né? Mas aqui ele divide em alguns mecanismos, que envolvem aquela fisiologia que eu falei mais para vocês. Ou é um problema do PTH, ou é falta de vitamina D, ou tem quelantes, ou tem uma redução de turnover ósseo, que acho que aqui tem uma relevância um pouco menor aí no doente crítico. Mas, notem que interessante. Aqui na deficiência da secreção de PTH, ele coloca hipomagnesemia.
Pessoal, vocês conseguem ouvir? Agora sim, professor. Ah, não. Foi o André que falou, Não, desculpa. fui eu que falei. A gente consegue falar entre nós, né? Será que eles conseguem ouvir a gente? Não sei. Entre nós a gente consegue, né? Acho que eles não estão ouvindo a gente. Acho que não. Aqui eu consigo. Douglas, você tá ouvindo a gente? O pessoal na aula consegue ouvir a gente aí? Acho que se ele passar de slide, quer dizer que eles não estão ouvindo. Acho que eles perceberam que tem alguma coisa errada, porque não está passando esse slide. Agora voltou o som. Deu certo? Acho que deu, né? Deu certo. Estamos ouvindo. Então, só voltando aqui, parece que então o cálcio tem esse efeito de elevação de pressão arterial. E aí, mais um estudo publicado pelo mesmo autor, acho que esse daqui também teve algumas das coisas que mais me chamou a atenção em toda a minha apresentação aí de cálcio e de magnésio, em que ele avalia o porquê que os doentes com sepse fazem hipocalcemia. E eu vou mostrar mais adiante para vocês também que realmente os pacientes com sepse fazem hipocalcemia. E o que ele achou? Primeiro de tudo, alguns dados interessantes. A mortalidade nos pacientes com sepse hipocalcêmicos foi maior do que nos pacientes normocalcêmicos. Então, 50% em um grupo versus 29% em outro grupo. E o que me chamou muita atenção nesse estudo? Ele tinha 60 pacientes com sepse e com infecção de corrente sanguínea nesse estudo. E alguma coisa chama a atenção de vocês aqui nessa tabela? Só tem gram negativo, né? Eu achei interessante isso. E ele cita isso, mas descreve pouco. E realmente parece que gram negativos causam mais hipocalcemia do que gram positivos, e a gente não sabe o porquê. Bom, ele fala nesse estudo aí que ele propõe que gram negativo tem alguma endotoxina que gram positivo não tem. Bom, porque é um negócio que uma conclusão é ok, mas a gente não sabe direito por que isso acontece. Mas realmente só gram negativos. Dos pacientes que tinham infecção de corrente sanguínea por gram positivo, e era uma quantidade considerável dos pacientes, nenhum teve hipocalcemia, enquanto esses com gram negativo tiveram mais hipocalcemia. E a mortalidade realmente foi alta, né? E aqui, então, nesse gráfico, ele tentou fazer algumas correlações de cálcio ionizado, PTH, 1,25 hidroxivitamina D e 25 hidroxivitamina D para entender o porquê que esses pacientes com hipocalcemia tiveram hipocalcemia. Ele encontrou com grande frequência uma redução, esse aqui é nos pacientes com hipocalcemia. Então ele encontrou com grande frequência uma redução de 1,25 hidroxivitamina D, e esses pacientes eventualmente tinham 25 hidroxivitamina D preservada, ou seja, ele propõe que talvez a gente tenha um déficit de expressão da 1-alfa-hidroxilase. Alguns pacientes tinham um PTH baixo e até inapropriadamente normal, né? Que aqui está o valor de referência, só para lembrar que um paciente com hipocalcemia, quando ele tem o eixo dele funcionando normalmente, o PTH sobe. Então o fato de estar normal chama um pouco a atenção nesses pacientes. E alguns pacientes tinham a 25 hidroxivitamina D aí no limite inferior ou um pouquinho mais para baixo. Então, por isso que foi esse o nome de estudo. Ele considera que existe uma
base multifatorial aí para hipocalcemia no doente com sepse. Talvez um pouco de redução de deficiência de vitamina D, talvez uma redução da expressão de um alfa-hidroxilase, talvez uma redução aí na secreção de PTH. E aqui um estudo que avaliou novamente essa questão do PTH no doente crítico, que tem alguns dados interessantes. E o que ele mostrou? Que, na verdade, essa foi a tabela que eu achei mais interessante aqui. Ele achou uma correlação linear aqui do cálcio ionizado com a procalcitonina. Então, parece que os pacientes com cálcio mais baixo também são pacientes mais inflamados. Então, igual eu falei, assim, a gente não sabe o que é causa e consequência aqui. É bem provável que o cálcio seja uma consequência das disfunções orgânicas, mas talvez o cálcio, então, também tenha essa relação com disfunções orgânicas aí. E ainda ele saiu usando o PTH dos pacientes com hipocalcemia, que eram os pacientes com bolinha branca, eram os pacientes com sepse, os bolinhas pretas são os pós-cirúrgicos. E assim, apesar de ele não ter encontrado uma correlação aí do PTH com o cálcio, alguns pacientes tinham um PTH inapropriadamente normal ou até baixo para o cálcio deles. Então, talvez alguns pacientes tenham esse mecanismo aí de redução de PTH gerando hipocalcemia. Mudando aqui um pouco o grupo de pacientes, os pacientes vítimas de trauma. Para falar a verdade, eu achei que a gente ia ter mais coisa de hipocalcemia nos pacientes vítimas de trauma, nesse contexto de transfusão, mas a verdade é que a gente tem muito pouco. A gente não tem nenhum estudo prospectivo randomizado que avalia essa questão do cálcio, se vale a pena repor, esse tipo de coisa. Esse estudo aqui foi um estudo que pegou análise de outros estudos e fez essas comparações, e desses aqui, eu não lembro qual que era qual, mas duas eram coorte retrospectiva, uma era coorte prospectiva, e assim, ele viu que os pacientes com hipocalcemia morriam mais, nos 3 estudos, e ele viu que os pacientes com hipocalcemia precisavam de mais transfusão. Mas é isso, a gente não sabe o que a gente tem de causalidade aí. E nesse estudo aqui, ele pegou 2 estudos, ele é de 2020, foi publicado em 2020, ele pegou 2 estudos recentes que avaliaram plasma pré-hospitalar para pacientes vítimas de trauma. Primeiro, eles quiseram ver se esses pacientes tinham mais hipocalcemia do que o grupo controle, e tinham. Os pacientes que recebiam plasma tinham mais hipocalcemia do que o grupo controle. E eles tentaram pegar para ver se a hipocalcemia estava associada a um pior prognóstico. E sim, assim, teve um monte de coisa diferente nos grupos. Os pacientes com hipocalcemia eram mais graves, eram mais velhos. Ele corrigiu isso e encontrou, sim, um risco aí de que hipocalcemia estaria associada a maior mortalidade. E nesse estudo ele também viu que hipocalcemia também estava associado a um aumento na quantidade de transfusões. Tem até uma discussão interessante no final desse estudo, daquelas perguntas que outras pessoas fazem para o autor, e que ele responde que, assim, que primeiro de tudo, na opinião dele, ele acha que pacientes que recebem hemoderivados, especialmente 2 ou 3 ou mais, que ele fala que faz isso no serviço dele, eles recebem cálcio também, mesmo sem dosar cálcio. Mas uma das perguntas era se o paciente com hipocalcemia não é simplesmente um doente mais grave. E assim, é possível, né? Ele mesmo responde que sim, que é possível, mas ele acredita que tem assim uma correlação, e ele repõe, mas que ele sabe que tem essa fragilidade, assim, de que talvez o paciente com hipocalcemia só seja um paciente mais grave. E o tratamento da hipocalcemia. Mas antes de falar de tratamento, a grande dúvida é: será que vale a pena tratar o paciente com hipocalcemia? E nesse estudo aqui, bom, aqui pelo título a gente já vê qual é a opinião do autor, né? Ele deve ser dosado e corrigido. E ele cita essa expressão, que foi o grande motivo de ter colocado isso aqui, que eu achei uma expressão interessante, da heurística da normalização. Ele fala que é um negócio que ronda muito a cabeça dos médicos, a ideia de que a gente tem que fazer as coisas voltarem para o valor de referência. Porque assim, se está baixo, tem que repor, né? E é engraçado, porque para muita coisa a gente já percebeu que isso aqui não é uma verdade, né? A gente não busca alvo de HB de 12, a gente não busca pressão arterial média de 90, mas para o cálcio, eu acho que ainda existe um pouco dessa cultura, de que se veio o cálcio iônico um pouquinho baixo, a gente tem que repor.
embora isso seja baseado em nada, e talvez a gente tenha até argumentos contrários para isso, como eu vou mostrar para vocês. Esse foi um estudo aqui em animais, que essa primeira parte não foi em animais, ele pegou estudos prévios em seres humanos, que foi cheio de vieses, mas ele comparou os pacientes com sepse que fizeram reposição de cálcio, que é a linha tracejada, com os que não fizeram. E houve até uma tendência de que os pacientes que fizeram reposição de cálcio em situação de hipocalcemia morreram mais. E aí, nesse estudo, ele pegou ratinhos, induziu sepse neles e deu salina versus cloreto de cálcio. E o que ele encontrou é que os ratinhos que receberam cloreto de cálcio tinham maiores concentrações de LT, tinham mais ureia, então tinham mais disfunção orgânica, que eles acabavam ficando mais inflamados, os marcadores inflamatórios subiam neles, então TNF-alfa subia, IL-10 subia, IL-6 subia, e que eles tiveram um aumento da permeabilidade vascular. Então, na verdade, por esse estudo, ele até propõe que talvez o cálcio seja deletério para esses animais quando você faz essa reposição. Inclusive, tem estudo de antagonista de canal de cálcio em animais. Eles estavam dando nifedipino, mas eu não coloquei esses aí. Ia ficar muito extenso. E aqui eu volto num estudo daquele autor, que eu mostrei para vocês desde o começo, e que ele mostra que talvez a sobrecarga de cálcio no meio intracelular provavelmente leva à ativação de proteases e enzimas digestivas e, consequentemente, uma falência celular. Então, ele propõe um mecanismo de que talvez o cálcio seja tóxico aí para as células. E aí, eu achei essa revisão aqui de 2016 ou 2017, se eu não me engano, que eu só colei a discussão deles aqui, o começo da discussão. Nós não encontramos nenhum paciente que avaliou a associação entre cálcio parenteral e desfechos de mortalidade, disfunção orgânica, tempo de UTI, tempo de hospital, custos, complicações no doente crítico na UTI. Ou seja, a gente não tem nada que paute essa conduta aí, que vai nos estimular a fazer isso. Então, depois disso, bom, quando que a gente deve repor cálcio? Talvez paciente com sintomas, talvez não, né? Paciente tem sintomas de hipocalcemia, ok, vamos repor cálcio. Agora a dúvida é o que vai ser o sintoma de hipocalcemia. Hipocalcemia severa, cálcio iônico menor que 3,2 a 3,6. Por que eu botei tantas interrogações aqui? Eu vou explicar para vocês de onde que surge essa recomendação. Agora, esse valor aqui foi completamente arbitrário. Foi um valor usado por alguns autores, mas não foi baseado em nada. Foi um valor que eles acharam bom colocar de corte. Então, tanto que alguns estudos citam 3,2, alguns citam 3,6, e tem estudo até que cita 4. Mas foram valores ao acaso. E naquele contexto de trauma, igual eu falei com vocês, talvez os pacientes vítimas de trauma, porque recebem muitos hemoderivados, possam se beneficiar aí de uma reposição empírica de cálcio. Talvez o cálcio possa conter um cálcio baixo perpetue sangramento, mas também baseado em pouca evidência. Então, de onde que surgiu aquela ideia de reposição empírica de cálcio se tiver uma hipocalcemia mais grave? Porque os sintomas de hipocalcemias também são muito inespecíficos, né? Então, num doente crítico, hipotensão, a parte psiquiátrica aqui, depressão, irritabilidade, psicose, confusão, é um negócio que vai estar presente em praticamente qualquer doente crítico. Então, se você encontrar um cálcio muito baixo e o paciente tem isso, assim, eu não sei se é o cálcio que está causando isso, mas pode ser. Então, eles chutaram esse valor, então vale repor, talvez, esse paciente, né? Bom, aí tem outros sintomas clássicos, né? Tipo assim, tetania, por exemplo, que todo mundo sabe. Eu, particularmente, nunca vi um doente com tetania. Mas, enfim, talvez uma hipotensão refratária, um choque refratário, pode ser que vale a pena. A gente tem aqueles dados lá que cálcio realmente eleva a pressão arterial. Se isso vai melhorar o prognóstico, eu não sei, mas aumenta a pressão arterial. E, como repor, o mais importante aqui, a gente tem essas duas formulações, né? Esse aqui, pelo menos, eu nunca vi, o gluceptato de cálcio, mas intravenosa a gente tem o gluconato e o cloreto. E só para lembrar que 1 de gluconato equivale a 3 de cloreto. Então, o gluconato tem 90 miligramas de cálcio alimentar, o cloreto tem 270 miligramas. E aqui, eu não errei o slide, é isso mesmo.
Por que eu coloquei um magnésio no meio da reposição de cálcio? É um estudo que eu coloquei no começo da apresentação de magnésio, esse daqui, que o que ele viu? Que ele tinha alguns pacientes com hipocalcemia e hipomagnesemia, que quando ele fazia a reposição de magnésio sem repor o cálcio normalizava. Então é fortemente sugerido que se o paciente tem esses dois distúrbios, repõe o magnésio primeiro, que provavelmente o cálcio vai se normalizar depois de repor o magnésio. E o motivo disso é esse mecanismo aqui. Pacientes com hipomagnesemia têm uma redução da secreção de PTH e tem uma redução da sensibilidade à ação do PTH. Então, olha só, eles pegaram pacientes renais crônicos que tinham um magnésio muito baixo e um cálcio muito baixo e um PTH muito baixo e repuseram o magnésio. E o que aconteceu? O PTH subiu e o cálcio subiu também. E ele não repôs o cálcio e não fez nada diferente, ele só repôs o magnésio aqui nesse caso. E como repor, então? Bom, esses aqui são os esquemas mais comuns que foram citados nos estudos. Se você considera que o paciente tem uma hipocalcemia severa, que está causando sintomas, realmente vale a pena você fazer um bolus. E a recomendação é de 1 a 2 miligramas por quilo. Isso daria aí umas 2 ampolas de gluconato, 1 a 2 ampolas de gluconato em bolos. E manter uma infusão contínua, porque esse cálcio que você faz em bolos, ele rapidamente cai. Então, você precisaria manter uma infusão contínua. Tem essa regrinha aqui, que gluconato tem osmolaridade menor que cloreto, e se você só tiver acesso periférico, talvez não seja bom você fazer cloreto. Ele pode causar necrose de pele. Vários estudos citam isso, porque as respostas individuais, ao contrário do magnésio, são bem imprevisíveis. Você não sabe quanto que você vai dar de cálcio para subir quanto. Então, se você está querendo repor o cálcio, vale a pena você fazer dosagens periódicas. E se tiver hipomagnesemia associada, considerar repor só o magnésio primeiro e não repor o cálcio. Então, os pontos principais é que, assim, hipocalcemia é comum no doente crítico. E eu não sei se isso aqui causa piora no prognóstico. Bom, o paciente com hipocalcemia tem pior prognóstico, mas provavelmente a hipocalcemia não é a causa. E talvez não valha a pena repor cálcio de rotina nesses pacientes. Mas se você quiser dosar o eletrólito, dose o cálcio ionizado. O cálcio total tem nenhum valor no doente crítico, ele vai vir baixo. E reponha com cautela, talvez repor cálcio de rotina esteja associado a maior mortalidade nos doentes críticos. É isso. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Pessoal da aula aí? Aquele estudo que eu mostrei, o Limit 2, isso me chamou a atenção. Eu vou mostrar, está até anotado ali. Olha como é que ele fazia aqui. 65 milimol em 50 ml. Então, 16 gramas em 50 ml. Ele fazia em acesso central. Mas, sim, muito mais concentrado do que a gente faz, né? Então. Que é IM aqui. 10 gramas de M. Aqui, 5 em cada um. Olha, eu vi uma recomendação da Sociedade Europeia que no paciente vítima de trauma eles têm uma sugestão meio teórica de que é melhor repor o cloreto de cálcio. Mas isso é baseado que o cálcio desses pacientes cai muito rápido, então eles acham que vale a pena se dar uma solução mais concentrada de cálcio. Mas foi a única coisa que eu encontrei. Não sei se o professor pegou alguma outra coisa também.
das consequências de dar cálcio e tal, mas ele viu cloreto de cálcio. E algumas das coisas que ele viu que piorou, a gente sabe que a hipercloремia também causa, né? Ele chegou a colocar alguma coisa de cloro? Não cheguei a ver. É que aquele estudo, na verdade, foi em rato, tá? Aí, tipo assim, não sei, acho que ele não avaliou essas coisas, não. É isso aqui que você está falando, né? Ele foi em rato, mas não sei, não cheguei a ver se ele avaliou como é que ficou o cloreto dos ratinhos, não. E assim, foi mais uma hipótese, né? Que você quer estudo em animais, é um modelo em animais. A gente não tem coisas aí, muita coisa em ser humano, não. Em ser humano, a gente não tem nada que nem fale a favor, nem que fale contra, assim. Essas análises retrospectivas que falam contra, mas... Eu não cheguei nem a ver quanto que ele deu. E também não sei nem, não saberia nem interpretar, né? Porque eu não sei quanto que é muito de cloreto de cálcio para um ratinho. Por que o magnésio começou a ser usado para qual seria a colocação Olha, então, tá. De hipomagnesemia e arritmias, existiu até uma discussão em literatura, até na década de 90 teve um estudo que foi publicado que ele questionava se hipomagnesemia realmente causava arritmia. Que ele tinha até a proposição de que talvez o magnésio cause arritmia pelos outros distúrbios eletrolíticos que ele gere, de hipocalcemia, hipocalemia, que esses a gente tem mais consolidado que causam arritmia. Não tem muito bem um mecanismo muito bem definido. Uma das coisas é que cálcio e magnésio são dois eletrólitos que andam juntos. O magnésio e o cálcio, eles têm efeito antagônico. Por exemplo, o magnésio, ele tem um efeito vasodilatador. Se eu dou o magnésio, eu tenho vasodilatação. Tanto que teve até alguns estudos para pacientes com AVC, que você dava magnésio, foram neutros, mas que a ideia era especialmente essa, era tentar controlar a pressão desses pacientes. O cálcio tem efeito oposto, né? O cálcio tem efeito vasopressor, então eles têm um efeito antagônico. E o cálcio está associado aí nessa gênese de arritmias. Então, talvez tenha uma relação com outros eletrólitos. Mas não achei do magnésio específico muita coisa, não. Assim, no choque hemorrágico, sim, a ideia é que o cálcio ele é um cofator aí da coagulação, né? Choque hemorrágico tem algumas questões, né? Um que o paciente fica hemodiluído, então o cálcio cai. Outro que ele recebe hemoderivados, e hemoderivados, a gente lembra muito do concentrado de hemácias, mas uma coisa interessante que eu achei naquele estudo é que plasma e plaqueta tem mais citrato do que concentrado de hemácias. Então, o citrato é um quelante de cálcio, e a gente já tem essa noção de que o citrato é um quelante e tem efeito anticoagulante desde a década de 50. Então, o racional envolve esse risco de o paciente perpetuar o sangramento. Inclusive, naquele estudo lá, dos pacientes vítimas de trauma, nas respostas que o autor deu para as pessoas que perguntaram, o que ele falou? Que ele sabe que o doente que está internado na UTI há algum tempo é completamente diferente do doente que chegou no pronto-socorro. Ele defende essa reposição empírica de cálcio no momento que o paciente chega no pronto-socorro. Porque ele acha que talvez essa hipocalcemia, no momento que ele chega no pronto-socorro, possa perpetuar o sangramento dele. Mas não é no paciente que está internado já há alguns dias na UTI, vítima de trauma, entendeu?
é no contexto da fase aguda ali do trauma, mas é pensando nessa questão de talvez perpetuar o sangramento. A Eunice eu achei bonito, mas... Esse negócio que já está falando mais velho, colocar o cálcio de falso total uma vez por dia, né? Eu posso usar no falso total. Não estou nem até agora.
Tá. Talvez por isso.